Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Nós estamos com a nossa série de estudos do livro do Apocalipse. Nós estamos estudando Apocalipse, agora capítulo 2. Nós vamos estudar hoje o versículo de número 2. Espero que você esteja gostando deste conteúdo. Vamos fazer uma oração antes de nós darmos os nossos estudos hoje. Querido Pai, em nome de Jesus, eu quero ser grato ao Senhor pela sua bondade e misericórdia. Te peço as tuas bênçãos para cada um daqueles que estão acompanhando o canal, aqueles que estão assistindo, aqueles que gostam, compartilham, daqueles que estão se inscrevendo, Senhor, para não perder nenhum conteúdo, que o Senhor possa estar abençoando todos os novatos que estão chegando agora, se inscrevendo no canal. Que o Senhor venha estar abençoando cada um. Pai, te peço a tua graça, te peço clareza no texto para poder expressar a minha gratidão diante do Senhor Jesus. Assim, fica conosco, abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Nós já entramos nos estudos das cartas à igreja. Nós estudamos no passado o versículo de número 1, onde o Senhor Jesus, o próprio Jesus, ele que fala essas falas, ele é que fala para João escrever. Ele diz no versículo isso: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas de que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, Jesus está dizendo para João escrever quem é que está vivenciando ali naquela igreja. Ele manda escrever tudinho que ele vivencia, porque ele anda no meio da sua igreja. E se ele anda no meio da sua igreja, ele sabe tudo o que acontece. No versículo de número 2, que nós vamos estudar, diz assim, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e o que puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Meus irmãos, esta é a famosa biografia. Jesus dá uma biografia condizente à igreja de Éfeso. Se eu parasse de ler agora, eu ia sair daqui e você ia também entender que excelente igreja é. Só que Jesus está dando uma biografia daquilo que ele via, daquilo que ele presenciava ali naquela igreja de Éfeso. No decorrer da nossa leitura do livro de Apocalipse capítulo 2, nós vamos ver que ali Jesus está citando algo que era. Jesus está mostrando o passado daquela igreja. Como nós vamos estudar daqui para frente o resultado desta carta que o próprio Cristo manda João escrever, nós vamos estudar aqui sobre conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, não pode suportar os maus, que puseste à prova que dizes ser apóstolos, achaste mentiroso. Então nós vamos estar falando um pouco sobre cada um desses pontos deste versículo de número 2. Primeiro, conheça as tuas obras. Se Jesus está dizendo que conhece as suas obras, é a mesma expressão de eu sei o que acontece no meio dessa igreja. Eu sei o que essa igreja está fazendo. Se ele sabe, ele conhece muito bem as atitudes, as intenções e as práticas. Jesus conhece a intenção da igreja, as práticas da igreja e as intenções dela. É que ele conhece o teu trabalho. Se ele conhece o trabalho, a igreja de Éfeso, ela trabalhava. Ela não ficava parada, não. Ela trabalhava. Se ela trabalhava, ela não era acomodada. E ela trabalhava
na expansão do reino, na obra de Deus. Então era uma igreja que ela trabalhava. Outro ponto é a tua perseverança. E se essa expressão perseverança, Jesus está dizendo que conhecia que eles eram pacientes. Eles perseveravam mesmo em meio às dificuldades, em meio a muitos de problemas, mas eles continuavam firmes. Não se afastavam, não abandonavam a fé, mesmo essa tanta dificuldade. Eles eram o quê? Perseverantes. Outro ponto importante que ele separa aqui, ó, não pode suportar os maus. Ele está dizendo que a igreja lá de Éfeso, eles não suportavam o mal, por quê? Porque indica que eles zelavam pela santidade, eles não aceitavam o pecado. O pecado lá na época, na igreja de Éfeso, não deveria ser tratado como normal. Deixa eu respirar bem aqui para me falar isso aqui. Hoje, a maioria, não estou dizendo rótulo, eu não estou dividindo títulos, eu não estou apontando dedo denominacional, não. Quando eu estou falando a igreja física, que é o qual Jesus cita aqui, que quando o fato de conhecer o trabalho daquela igreja, dos irmãos daquela igreja, ele está falando de uma igreja física. Hoje, as igrejas estão suportando, muitas igrejas deixaram de falar contra o pecado, deixaram de disciplinar o mal, aquele indivíduo que anda no pecado e vive no pecado. Porque a igreja, por que, irmão Orlando, que muitas igrejas pararam e aceitaram o pecado no meio dela? Sabe por quê? Porque aceita barganha, aceita presentinho, aceita aquilo que eles fazem, ou seja, compartilham daquilo. E devido a isso, eles não querem mais saber mais. Quem pecou deixou de pecar. Vocês que têm observado, que muitas denominações, igrejas que nós chamamos, pararam de disciplinar aquele que vive de pecado. Hoje, quando eu me zangar com a minha mulher, eu largo, quero outra mais nova. Quando eu estou crescendo a minha fama, eu não quero mais visitar pobre. Quando eu começo a adquirir muitos bens, eu não quero mais saber de ajudar ninguém. Quando eu estou realmente bem financeiramente, eu não quero mais saber nem dos meus familiares. O pecado é tão grande que essas pessoas esquecem essas coisas, deixam de praticar aquilo que é bom e começam a praticar o mal. Mas, irmão Orlando, essas pessoas que praticam o mal vivem dentro de igreja, e por que não sai? Por que ninguém fala nada para eles? É porque se falar, ele vai embora. Se ele for embora, vai com ele as ofertas dele e o dízimo dele. Mas, irmão Orlando, existe isso? Existe. Meus irmãos, a gente tem que entender uma coisa. A igreja de Jesus, aquela que é coordenada por ele, que é orientada por ele, que é iluminada por ele, não precisa desse tipo de coisa. Jesus, ele fornece, ele garante, ele abençoa. Não precisa desse tipo de gente. O problema é que às vezes as pessoas ficam pegando essas coisas dessas pessoas e ficam na mão deles. Ninguém pode dizer mais nada. Ninguém pode, e não pode ofender-se, não pode perder um homem ou uma mulher dessa. Se perder uma mulher dessa, é como se eles estivessem dizendo, se perder umas pessoas dessa igreja, se acaba. E não se acaba, não. Aqui Cristo é cabeça,
a que Cristo é Senhor, a que Cristo domina, a que Cristo orienta, aquele que Ele é, o Rei dos Reis ali no meio, não se acaba não, porque quem sustenta a obra e o propósito é Ele. As pessoas hoje se uniram tanto a parte física, financeira, que esqueceram a parte espiritual. Quando a igreja vivia na parte espiritual, era uma igreja igual a de Éfeso. Trabalhava, sabia aqui, ó. Ela tinha boas obras, ela trabalhava, ela perseverava e ela não suportava os maus, ou seja, o pecado. Na igreja de Éfeso, quando ela começou, eles não aceitavam, independente de título, independente da oferta, independente da questão dízimo. Não interessa valores, não era suportado o pecado, eles não aceitavam. Hoje a gente está aceitando tudo. Morlando, você foi aceitando tudo. Hoje quem manda e desmanda, ó, não faz aquele culto, porque eu não vou poder estar lá. Ah, não faz esse evento, deixa eu chegar. Deixa se aproximar mais da época, mais do tempo. Aí quando chegar nesse período, aí você começa. Enche de festas. Faz festas porque eu preciso estar nesses negócios. E é o quê? Aí a igreja física do homem, porque parou de ser orientada por Deus, começa a fazer. Por quê? Porque vive daquilo. Está junto com aquilo. Mas uma coisa eu quero dizer bem aqui. Não pensas que você que me ouve, você que me assiste, você que tem aqui acompanhado, não pensas que essas coisas estão esquecidas, não. Ele fala bem aqui, ó. Escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçados. Ou seja, eu ando no meio da igreja. E se eu ando no meio da igreja, eu vejo tudo. Eu escuto tudo, eu presencio tudo, até aquilo que você não fala. Eu sei o que você pensa. Isso é muito sério, meus queridos. Isso é muito sério, tá bom? Bora lá, outro ponto importante. Diz aqui, ó, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Meu irmão, o que é a expressão apóstolo? O que é um apóstolo? Segundo o que eu escrevi aqui, apóstolo vem do grego que nós chamamos apóstolos e significa enviado ou mensageiro. Então, quando esses tipos de apóstolos iam para esta igreja, lá eles percebiam se ele era verdadeiro ou se ele era um enganador ou mentiroso. Hoje as pessoas convidam, estão chegando nos altares, nos púlpitos de igreja, um tremendo dos mentirosos, um tremendo dos enrolão, que compra e não paga, mentindo coisas, já tem para mais de 3, 4, 5 casamentos, já largou um monte. Todas as vezes que fala, só quem é culpado é as mulheres, nunca é ele. E vice-versa, não quero trazer partidarismo para a questão do sexo, não. Eu estou dizendo ambas as partes, tanto o homem como a mulher. Principalmente pessoas às vezes que ficam famosas, tanto homem como mulher. Acabam trocando de cônjuge como se fosse uma coisa normal e simples. Não deu certo, não prestou, isso e aquilo, e fica banalizando, e nós estamos aceitando. A igreja na época de Éfeso, que Jesus está dizendo aqui, eles não suportavam, eles não aceitavam, eles desmascaravam mesmo, eles avaliavam se aquele cidadão era verdadeiro ou não. Eles tinham aquela espiritualidade, aquela direção divina, que eles percebiam que aquele apóstolo era um tremendo de um mentiroso, um tremendo de um charlatão mesmo. Eles percebiam, não aceitavam. Hoje, não faz isso não, deixa ele. Olha, ele é famoso.
Ele tem muitas pessoas, ele tem muitos seguidores, ele tem muitas pessoas que comentam, ele tem muitos comentários nos vídeos deles. Não, ficou aceitando e não querem nem saber. Se esse cidadão ele é um mentiroso desviado, tem muitos até desviados da presença de Deus, afastado do evangelho, e sobe tribuna para discursar o quê? Sem ter exemplo nenhum. Mas há uma recomendação para você, meu querido. Há uma recomendação para você, meu líder. Seja direcionado por Deus. Seja orientado pelo Espírito Santo e não aceite falsos ensinar. Não aceite, não concorde falsos apóstolos subindo na tribuna, subindo em púlpitos da igreja onde você é líder, para enganar o povo, para mentir para o povo, só porque ele oferta, só porque ele dizima mais do que os outros. Não aceite, não concorde, porque se você concordar e comungar com isso, você também se torna ou igual ou pior a eles. A responsabilidade que Deus lhe deu, se separou, te chamou, te vocacionou para você ser um líder de exemplo, para você conduzir o povo, levando na espiritualidade, conduzindo em direção à glória eterna com o Senhor Jesus. E não se misture com isso, não aceite. Mesmo que você possa ser desprezado, mesmo que você possa não ser bem recebido, mesmo que essas pessoas falem mal, dizem que você não aceita, que você quer ser melhor do que os outros, não interessa. Não agrada o homem. Ei, você de ministério. Você de ministério. Eu não estou falando com raiva de líderes aqui, não, até porque eu sou líder também, sou diácono da igreja. Sou diácono da igreja também, sou líder. Não aceite ser direcionado o seu ministério por homem. Seja aceito ser direcionado o seu ministério pela presença e direção do Espírito Santo. Não deixe o homem mandar no seu ministério. Não deixe o homem determinar o seu ministério. Seja determinado o seu ministério pelo Espírito Santo de Deus e conduza esse rebanho em direção à terra prometida. Tá bom? Outro ponto importante é quando eles falam achastes mentirosos. A igreja sabia identificar, sabia muito bem identificar. Ela sabia identificar aquilo que era verdadeiro do que era falso. Não, era uma igreja top. Era uma igreja santa, uma igreja única e verdadeira, as mansões celestiais. Só que depois, no decorrer, que nós vamos estudar daqui para frente, a história não é essa. Essa aqui é uma biografia do passado. Agora a igreja estava em uma nova era, uma nova administração, um novo rumo, uma nova rotina que nós vamos aprender lá na frente, tá bom? 6 pontos importantes desta aplicação. Primeiro, Deus conhece o que fazemos. Trabalhar na obra é muito importante. Terceiro, devemos ter discernimento da verdade. Quarto ponto, não aceitava qualquer ensino. A igreja de Éfeso não aceitava qualquer ensino. Quinto ponto, as mentiras devem ser desmascaradas. Hoje você vê isso? Não vê, né? Sabe por que você não vê? Porque quem está lá não pode desmascarar, porque está enrolado. Quem desmascara é aquele que não é enrolado com aquilo. Aí você vê, uma igreja que desmascara a mentira é uma igreja que não está corrompida, não está vendida. Tá bom? O sexto, para completar a nossa aplicação, nem todo líder devemos aceitar, viu, igreja? Você que me ouve, não aceite
qualquer líder. Ah, irmão, mas se eu disser que ele está errado, se eu disser que as coisas, eu descobri um bocado de coisa errada, e aí, irmão, o que eu vou fazer? Se eu disser alguma coisa, eu sou rebelde, eu vou ser excomungado, vou ser expulso, eu vou ser desprezado, ele vai me detonar. Ele pode. Agora, aos olhos de Deus, você não vai ser desprezado, você não vai ser de maneira nenhuma rejeitado. Agora entendo o que eu vou dizer. Para isso, devemos ter certeza de fato que esse ato está acontecendo, porque às vezes pessoas querem falar coisas por coisa sem ter noção nem certeza daquilo que ele está falando. Então devemos tomar muito cuidado e termos essa experiência da igreja de Éfeso, quando era a igreja verdadeira em Éfeso, não aceitava essas coisas, tá bom? Espero que você goste desta mensagem, desse estudo, e Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Paz, paz.